Virtual, série Discipulado Virtual. Hoje refletiremos sobre o fundamento da Igreja. Introdução. A Igreja Católica considera erroneamente o apóstolo Pedro a pedra fundamental sobre a qual Cristo edificou sua Igreja. E para fundamentar esse ensino, apela primeiramente para a passagem de Mateus capítulo 16, do versos 16 ao 19, que diz, abre aspas, respondendo Simão Pedro, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado dos céus. Fecha aspas, ponto. Desta passagem, a Igreja Católica deriva o seguinte raciocínio. Primeiro, Pedro é a rocha sobre a qual a Igreja está edificada. Segundo, a Pedro foi dado o poder das chaves. Portanto, só ele e seus sucessores, os papas, poderão abrir a porta do reino dos céus. Terceiro, Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma. Quarto, toda a autoridade eclesiástica foi conferida a Pedro até nossos dias, através da linhagem de bispos e de papas, todos vigários de Cristo. Primeiro ponto. Cristo, o fundamento da Igreja. Numa simples comparação entre a teologia católica e a Bíblia, a respeito do apóstolo Pedro e a sua atuação no seu seio da Igreja nascente, descobre-se quão contrária à interpretação bíblica é a interpretação católica romana. Mesmo numa despretensiosa análise do assunto, verifica-se que, primeiro, Pedro jamais assumiu no seio do então cristianismo nascente a posição e as suas funções que a teologia católica procura atribuir-lhe. O substantivo feminino Petra, em Mateus capítulo 16, versos 18, designa-se no grego uma rocha grande e firme, enquanto que o substantivo masculino Petrus é aplicado a pequenos blocos de rocha móveis, bem como pedra de arremesso. Pedro é Petrus, pedra pequena, móvel, e não Petra, rochedo grande e firme. Portanto, uma igreja sobre a qual as portas do inferno não prevalecerão, não pode repousar sobre Pedro. Segundo, de acordo com a Bíblia, Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E isto poderemos verificar biblicamente em Daniel capítulo 2, versos 34, que diz, abre aspas, Quando estavas olhando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro os esmiuçou. Fecha aspas. Em Efésios capítulo 2, versos 20 diz, abre aspas, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Fecha aspas. Nos versículos acima, Petra refere-se à pessoa de Jesus Cristo e não a de Pedro. O próprio Pedro declarou abertamente que Cristo é a pedra em Atos capítulo 4, versos 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, ao qual se tornou-se a pedra angular. Disse Pedro. Daí, quem está com a verdade? Pedro na Bíblia ou a Igreja Romana? Isso também poderemos conferir em 1 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 1 Pedro capítulo 2, versos 4. Segundo ponto, o testemunho dos pais da Igreja. A grande maioria dos pais da Igreja cria que Jesus se referia a ele mesmo, o Cristo, quando disse sobre esta pedra, em referência à confissão de que Pedro acabara de fazer até mesmo a todos os apóstolos. Somente a partir do século IV começou a se falar a respeito da possibilidade de Pedro
ser a pedra fundamental da Igreja, e isto estava intimamente relacionado à pretensão exclusiva do bispo de Roma. Terceiro ponto. Conclusão. À luz das palavras do próprio apóstolo Pedro, Cristo é a pedra, rochedo grande e firme. E B. Todos os crentes são pedras pequenas e móveis.